Aí, boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou lançar esse vídeo aqui hoje, tá um pouco demorado, tá? Peço a sugestão de vocês sempre que busquem estar pesquisando sobre os assuntos, tá? Que não são assuntos muito assim fáceis, né? Eles necessitam de algum tipo de pesquisa, tá bom? Então vamos lá. Tá, atividade 6, tá certo? O estudo. Atividade 6, o estudo do eletromagnetismo sobre as cargas elétricas da parte 3, tá? Daqui tem a 1, a 2 e a 3, tá? Aqui são os dois primeiros exercícios, tá? Três primeiros, né? Exercício de aplicação. Um elétron é lançado em uma região do espaço onde existe um campo magnético uniforme. Lembra-se quando a gente começou a conversar sobre campo magnético uniforme? É quando existe uma parte que ela, mesmo estando num determinado espaço, o campo magnético influencia. Quando aquele é um campo magnético uniforme? Quando eles possuem a mesma direção, o mesmo sentido, tá certo? E o mesmo módulo, tá? Considere que o elétron está em uma região sujeita exclusivamente a esse tipo de campo, tá? Qual é o tipo de movimento descrito? Então ele quer a movimentação, a descrição de movimentação desse próprio elétron aqui que está nesse espaço, nesse campo magnético uniforme, tá certo? Nos seguintes casos, então a gente vai aqui abordar a letra A. O elétron, tá certo? O elétron é lançado na direção das linhas de indução, ou seja, isso significa que elas estão na mesma linha, tá? Então, aqui nós temos aquela formulinha que nós já vimos antes, vamos relembrar ela, tá? Força magnética, tá certo? F, magnético, tá certo? Força magnética, tá bom? Depois, igual, né? A Q, né? Que seria o módulo de Q, né? O módulo nada mais é que essas duas barrinhas que estão aqui, ela é chamada de módulo, né? Então, são módulo da carga elétrica, que no caso aqui é Q, tá? Módulo da carga elétrica, vezes a velocidade, vezes o campo magnético, tá? O campo magnético aqui é B, velocidade e a carga elétrica, no caso da partícula aqui, e a força magnética, tá? Tudo isso multiplicado pelo seno, tá certo? Pelo seno de θ, tá certo? No caso aqui, a gente vai observar dois tipos de cosseno, né? Não sei se você está estudando seno aí na parte de matemática, mas vamos relembrar aqui que seno, no caso, né, de 0 grau, tá? E o seno de 180 graus, tá certo? Seno de 180 graus, tá? É a mesma coisa. Ambos valem 0, tá? Interessante que você veja com o professor de matemática o que a gente chama de ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico, tá? Em geometria a gente tem essa parte do ciclo trigonométrico, tá? Então vamos aqui. Em cima dessas duas situações é que a gente vai, né, verificar quando o elétron é lançado na direção das linhas de indução, o que acontece, né? Então nós vamos ver aqui. No caso aqui a gente representa aqui a nosso elétron, tá certo? Nosso elétron aqui é a representação do nosso elétron, tá? E a gente vai fazer aqui, né, as linhas de indução, tá? Então nesse sentido aqui nós vamos ter o campo elétrico, tá certo? E nesse mesmo sentido, a sua velocidade, tá certo? A sua velocidade. E aqui a gente tem a própria representação, né, de θ que vale 0, tá certo? Essa seria o que? O movimento descrito, né, em relação a quê? Né? Quando o elétron, né, tiver com o seno de θ sendo igual a 0 grau, tá certo? E aqui 180 graus. Então, quando for 0 grau, você vai ter essa representação. No caso, né, do 180 graus, o que a gente lembra de 180 graus? Que ele é basicamente uma meia-lua, né?
seria metade de uma circunferência, né? Que a gente fala, né? Na representação, metade de uma circunferência seria isso. Então, se o nosso elétron estivesse aqui no meio, essa seria a representação dele, né? Aí nós teríamos um campo aqui, que é o campo de indução magnética, no caso aqui é o B, tá certo? E lá do outro lado nós temos, né, partindo na direção oposta, a velocidade, tá certo? E aqui nós teríamos a representação do θ igual a 180 graus. Tá aqui, ó. Então, essas são as linhas de indução dos dois exercícios, tá bom? Então tá aqui se representando dessa maneira, já tá de bom tamanho, né? E a gente vai ver a letra B, tá ok? Daqui a pouco, tá? A gente vai dar uma olhada.